Não conta, não. Assim tá bom. Assim, né? Certo, a gente vai começar. Alguém falou? Levantou a mão. Chat. Eu não consigo ver daqui. Não, não levantou não. Tá Ah, tudo não, ok. meu Deus, tá bom. Tá certo. Vamos começar. Primeira questão é do concurso para soldado, PMG, e é assim, analise as assertivas abaixo em relação ao Código Penal. Primeiro, trata-se de crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 2. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 3. Considera-se crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. O agente que voluntariamente desiste, deixa de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Estão corretas as assertivas. Vocês marcaram qual? Vocês tentaram resolver, gente? Essas? Atenção. Ninguém Daniel falou. Aguiar botou aqui B de bola. É a letra B mesmo. Todas estão corretas. A primeira se justifica pelo artigo 14 do CP, que diz consumado o crime quando ela reúne todos os elementos de sua definição legal, ou seja, ilicitude, fato típico e culpabilidade. Já o crime tentado é quando, iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na letra C, a 2, não, ela 2 é correta, porque corresponde ao 17 do CP, chamado crime possível, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, que é o caso de eu tentar, no objeto, matar alguém que já está morto, ou do meio, eu tentar matar alguém com a arma de brinquedo. O 3 está correto, porque se refere ao artigo 14 do inciso 2 do CP, que trata do crime tentado, que a gente já falou, que basta que ele dê início à execução, mas por circunstâncias alheias à sua vontade o crime não se consome. E a 4 está correta, porque trata-se das circunstâncias do artigo 15 do CP, tanto da existência voluntária, que é a primeira parte, quanto o arrependimento eficaz, que é a segunda parte. Então, todos estão corretos, letra B. Vamos para a segunda questão. Isadora, mãe da adolescente Larissa, 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é o quê? Alguém falou no chat. Não. Nesse caso, vai ser a letra A. Por quê?
O crime omissivo próprio é quando você apenas deixa de praticar a ação, independente do resultado. Já o homicídio impróprio requer que você deixe de praticar a ação sabendo que pode existir o resultado. Como a própria questão diz que a mãe de Isadora, ela sabia que essa conduta se repetia, ela agiu, ela teve um agir para não evitar que essa conduta se perpetuasse. E isso pode ser justificado pelo artigo 13, parágrafo 2º do CP, que ela, sabendo, a mãe de Isadora deixa de protegê-la, Isadora deixa de proteger a filha, mantendo a salvo de qualquer perigo. Então, é um homicídio impróprio. Não é homicídio próprio, porque o próprio é só um deixar de fazer. Não é comissivo, porque aí o comissivo, quem pratica é o abusador, e não é omissivo por comissão, porque aí é um trocadilho, esse crime não existe. Existe comissivo por omissão, que no caso comissivo por omissão seria o comissivo o próprio, que a doutrina ela faz, não, comissivo por omissão é impróprio, que a doutrina faz esse trocadilho só para confundir mesmo. Mas, tipo, A e D estariam equivalentes se fosse comissivo por omissão. Então, a resposta é letra A. Vamos para 3. Em relação à classificação das infrações penais, assinale a opção correta. Crimes hediondos são previstos na lei como tal, na lei específica como tal, e crimes assemelhados a hediondos são todos aqueles delitos que, embora não estejam previstos como tal na lei, causem repulsa social por sua gravidade e crueldade. B. Crime próprio é sinônimo de crime de mão própria. C. Crime unissubsistente é o que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico protegido, sem produzir dano efetivo. E D. No crime comissivo por omissão, o agente responde pelo resultado, e não pela simples omissão, uma vez que esta é o meio pelo qual o agente produz o resultado. Então, qual vocês acham que é a certa nessa? A gente pode falar, tá? Porque eu não consigo ver o chat, não. Quando eu compartilho a tela. Essa é a letra D, tá certa. A primeira tá errada, porque os crimes hediondos todos precisam estar na lei de crimes hediondos. Não basta a repulsa social. Crime próprio e crime de mão própria. Tá errado. Porque... Melissa, a A também está errada porque os crimes equiparados hediondos são assim equiparados por força constitucional, certo? Exatamente. Aí, se não está previsto, que eles não estão no rol do artigo 1º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Mas eles são equiparados a hediondos porque estão no artigo 5º assim descritos, né? Que é a tortura, o terrorismo, deixa eu ver, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e tráfico de drogas, exatamente. Tráfico ilícito de entorpecentes. Exatamente. E crime próprio não é sinônimo de crime de mão própria, são dois casos específicos. O crime próprio é o que exige do agente uma característica especial, como o peculato, e ele somente poderá figurar como agente ativo, por exemplo, o funcionário público. E o infanticídio, que o sujeito tem que ser a mãe no estado puerperal. Aí, nesses dois, são permitidas a coautoria e a participação. Já no crime de mão própria, se exige que o sujeito ativo pratique pessoalmente a conduta descrita no tipo penal. Ou seja, ele não admite coautoria, por isso, os dois crimes, eles não são sinônimos. A letra C.
está incorreta, porque o crime unissubsistente é aquele cuja conduta é constituída em um único ato. Então, não admite tentativa, pois que a conduta ela não é fracionada, ou seja, não depende de diversos atos executórios para ter um resultado. É um crime praticado, como eu posso dizer assim, de uma vez só, como deixar de agir ou fazer algo direto que já resulta no crime, não admite tentativa. Por isso, a letra D é a mais correta, porque, como eu disse, no comissivo, por omissão, o agente ele responde pelo resultado, não pela simples omissão, pelo simples deixar de agir, uma vez que ele não evita que aquele resultado se concretize. O número 4, com relação ao sujeito do crime, assinale a afirmativa incorreta. A. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. B. Crime próprio é aquele que exige do sujeito ativo uma qualidade especial. C. Crime de mão própria é aquele que só pode ser praticado diretamente pelo sujeito ativo, não admitindo sequer a coautoria ou a participação. D. Pessoa jurídica pode, excepcionalmente, ser sujeito ativo de um crime. E. Menor de 18 anos é penalmente imputável, inimputável, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Número 4. Vamos lá, uma por uma. A é correta. Realmente, crime comum é aquele que não precisa de nenhuma característica especial do sujeito, logo está correta. O crime próprio, na B, como eu já disse, é o caso dos crimes de peculato, de infanticídio, dentre outros, que necessita de um sujeito com característica especial para ser cometida. A letra B é correta nos termos do artigo 225, parágrafo 3º da CF, que trata dos crimes de meio ambiente. Como vocês vão ver, eu acho que mais para frente, a pessoa jurídica pode cometer um crime contra o meio ambiente, logo ela pode ser sujeito ativo de um crime. E letra E também está correta nos termos do artigo 228 da CF e do 27 do CP, porque o menor de 18 anos ele é penalmente inimputável, mas ele fica submetido às normas do ético. Então, qual é a questão que está errada? A letra C. Por quê? O crime de mão própria exige que o sujeito ativo pratique pessoalmente a conduta e ele não exige coautoria. Aqui não cabe coautoria ou participação. Então, a C está claramente errada. Vamos para cima. O Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha o dolo de matar, mas sabia a condição. Daniel levantou a mão aí. Oi, Daniel, fale. Quer falar? Certo. Na letra C é porque é assim. Não. É assim. Calma. A letra C está errada, porque nesse caso, é possível, eu quis dizer que não permite coautoria, mas é possível, tipo, concurso de pessoas. Pode ser que outras pessoas trabalhem naquele crime, mas não diretamente, entendeu? Não diretamente com o autor. E aqui diz que não admite sequer autoria ou participação, mas ele ainda admite concurso de pessoas. Está previsto no... Eu não anotei o artigo. Que aqui tem do falso testemunho, que no caso o advogado induz a testemunha a dar uma falsa declaração em audiência. É porque ele não vai admitir a coautoria, mas admite a participação.
É exatamente Exatamente. formas morais ou materiais. Tipo, Correto. uma Aí pessoa, ele o errou advogado aí. começar a testemunhar mentir em audiência. Aí seria um crime de mão própria com participação, porque o advogado agiu para induzir a testemunha a praticar algo errado. Nesse sentido. Desculpe que eu não fui clara. Nada. Vamos para cima. O Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha o dolo de matar, mas sabia da condição de saúde específica de Wallace, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando Wallace ainda vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre, pois apesar de a lesão ser em local não letal, a sua condição fisiológica agravou seu estado de saúde. Acerca do estudo da relação da causalidade, assinala a opção correta. Então, essa é bem interessante. Letra A. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente pré-existente e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas sim por lesão corporal seguida de morte. B. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente pré-existente e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas sim por lesão corporal seguida de morte. C. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente, concomitante, e Júlio deve responder por homicídio culposo. D. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente, concomitante, e Júlio não deve responder pela lesão corporal seguida de morte, mas sim por homicídio culposo. E aí, gente, qual seria essa? Essa é um pouco mais complicada. É letra A mesmo, porque independentemente de Júlio ser hemofílico e o Wallace saber, o Wallace deu uma facada num lugar não letal. O que sobreveio a acontecer não dependeu de Wallace. Logo, ele só responde até onde ele praticou o crime, que no caso foi uma lesão corporal. Se foi seguido de morte, isso foi uma causa relativamente independente, que já preexistia o fato físico. Então, achei que vocês iam duvidar dessa, mas esse foi bem Mas tem um simples. detalhe aí também, viu, Tem, Melissa? O detalhe é que Júlio sabia dessa condição de hemofilia. sabia, mas não, ele Aí isso previu que permite que ele podia responda acontecer. culposamente pelo fato. É, Que a ele lesão corporal responde. seguida de morte, você responde. É o que a gente chama de crime pré-doloso. Você Isso, responde com dolo no antecedente, ou seja, havia dolo de lesões corporais, e culpa no consequente. Mas para haver culpa tem que ter a previsibilidade. A previsibilidade foi dada aí na questão. Ele sabia sim. da condição de hemofilia da vítima, né? Então ele responde porque ele tinha essa previsibilidade, tá certo? Certo, compreendido. E agora, Fernanda vai falar. Bem, gente, eu vou corrigir com vocês agora as próximas 5 questões, depois Melissa volta para corrigir mais algumas, tá? E aí a gente vai até exaurir todas as questões. Então, vamos lá. Questão 6, tá? É uma questão prática, a gente trouxe algumas questões mais teóricas, mais conceituais, e algumas questões mais práticas para fixação mesmo do conteúdo e como forma de revisão. Então, vamos lá. A questão 6 diz o seguinte: Paula, com a intenção de matar Maria, desfere contra ela 15 facadas, todas na região do tórax. Cerca de 2 horas após a ação de Paula, Maria vem a falecer. Todavia, a causa mortis determinada pelo auto de exame cadavérico foi envenenamento. Posteriormente, soube-se que Maria nutria intenções suicidas e que, na manhã dos fatos, havia ingerido veneno.
Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta. Eu vou fazer igual Melissa, a gente vai ler, ver a questão correta, mas a gente dá uma pincelada nas demais alternativas, né, para revisar o conteúdo. Então, a letra A diz o seguinte: Paula responderá por homicídio doloso consumado. A, B, Paula responderá por tentativa de homicídio. C, o veneno em relação às facadas configura com causa relativamente independente, superveniente, que por si só gerou o resultado. Ou letra D, o veneno em relação às facadas configura com causa absolutamente independente, concomitante. E aí, gente, alguém sugere uma alternativa? Letra B. Isso, exatamente, letra B. Paula responderá por tentativa de homicídio. E por que não seria a letra A, do homicídio doloso consumado? Porque ficou claro aqui no enunciado, né, após o resultado do exame cadavérico, que o resultado, né, não foi proveniente das facadas, e sim do envenenamento. Então, ela não pode responder por um homicídio doloso consumado, porque não foi a conduta do agente que provocou o homicídio. Então, quando já se exaure todas as condutas, e mesmo assim, aquele resultado pretendido, ele não acontece, ele acontece, na verdade, por circunstâncias alheias à vontade do agente, então ele só pode responder de forma tentada. Então, ela responde pela tentativa de homicídio. E aí, a letra C e a letra D vai fazer um paralelo em relação à causa do veneno e às facadas, né? Então, a letra C vai dizer: o veneno em relação às facadas configura com causa relativamente independente. Por que ele fala independente? Porque, na verdade, a causa que deu origem ao resultado, ela não se originou da conduta do agente, não foi proveniente das facadas, né? Então, foi por conta do veneno. Então, ela é independente. Então, mas diz aqui que ele é superveniente, ou seja, depois. E o enunciado, ele fala que o veneno foi tomado, né? Ele foi ingerido na manhã dos fatos, ou seja, antes foi uma causa pré-existente, né? E que por si só gerou o resultado. Então, não foi superveniente. Na letra D, e também não seria relativamente independente, né? Não havia relação entre a causa do veneno e a das facadas, seria absolutamente independente. E na letra D diz que o veneno em relação às facadas configura com causa absolutamente independente, porém concomitante. E aí, como eu já falei, foi pré-existente, não seria também resposta letra C nem letra D, resposta correta, letra B, tentativa de homicídio. Vamos para a questão 7. Com relação ao estudo da teoria do crime, assinale a afirmativa incorreta. Então, vocês já viram que a teoria do crime, ela explica o delito de maneira geral, né? Ela explica sobre o crime, quais as características que deve conter, que deve estar presente no delito, e com base nessa teoria do crime, qual seria a alternativa incorreta? Vamos ver. A letra A diz o seguinte: a conduta pode se manifestar por meio de um comportamento positivo, ação, ou de um comportamento negativo, omissão, quando não atua o agente de acordo com o comportamento esperado pela norma. A B diz: os crimes omissivos se dividem em próprio e impróprio, não se admitindo a tentativa em qualquer deles. A C, os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, já que exige do autor uma qualidade especial. E a D, admite-se a coautoria nos crimes omissivos impróprios. E aí, gente, o que vocês marcaram? Qual opção vocês consideram ou julgam que está errada? Ninguém? Gente, a letra que está errada, não sei se a questão B vocês estão se referindo a essa ou a questão anterior, mas a resposta correta, e no caso é a resposta afirmativa errada, é a letra B. Sim, os crimes omissivos se dividem em próprio e impróprio. Porém, qual seria a diferença entre elas nessa questão? É que o crime próprio,
ele realmente não admite a modalidade tentada, mas o impróprio, ele admite, sim, a forma tentada, tá? A letra A está correta, né? A conduta, ela nada mais é do que a materialização da vontade humana, e aí ela pode se comportar de duas formas. Ela tanto pode ter um comportamento positivo, que é um fazer, né, que é a ação, como ela também pode constituir um comportamento negativo com não fazer, com abstenção. Então, a letra A estaria correta por conta disso. A letra C diz que os delitos omissivos impróprios são crimes próprios, já que exige do autor uma qualidade especial. Correto também. Melissa até citou a questão da mãe, né? Quem pode cometer infanticídio, só a mãe. Então, ela tem que ter uma qualidade especial. A letra D admite a coautoria. A letra C está correta, porque exige a qualidade de estar na posição de garante, que é uma qualidade geral imposta pelo artigo 13, parágrafo 2º. São aquelas condições do 13, parágrafo 2º, para você cometer um crime comissivo omissivo ou omissivo impróprio. Então, por isso, todo crime omissivo impróprio é um crime próprio, né? Porque exige a posição de garante, que é aquela do 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ou você se insere numa daquelas três hipóteses, A, B e C do 13, parágrafo 2º, vamos lá para ela, porque isso fica, assim, é bom a gente esclarecer, né? Deixa eu me colocar aqui para vocês. E aí, nessas condições, e só nessas condições, se pode praticar um crime omissivo impróprio, quais sejam. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia poder agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, esse dever de agir é uma qualidade que está sendo imputada a alguém, quem tenha por obrigação, por lei, a obrigação de cuidar de proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, são qualidades que estão sendo atribuídas ao sujeito ativo e que tornam esse crime um crime próprio, né? Então, os delitos omissivos impróprios, eles são crimes impróprios. Aliás, são crimes próprios, né? É só isso. Obrigado aí, Fernanda. Certo. Mas eu confundi na exemplificação. Por exemplo, o caso de uma mãe que tem o dever de alimentar, né? E aí ela deixa de alimentar, e o filho acaba morrendo de inanição, e ela tinha, né, a obrigação de alimentar, e ela se omite desse dever, e aí ele vem gerar um resultado, que é o resultado morte, né? E não é todo show de bola. É esse específico, que ela fez por omissão, né? Tá certo? Isso. E admite-se na letra D a coautoria nos crimes omissivos impróprios também. Esse caso mesmo, esse exemplo que eu dei agora da mãe, ele poderia ter sido praticado pelos dois, pela mãe e o pai, né? Os dois teriam o dever de alimentar o filho, e os dois não alimentam, e o filho vem a morrer de inanição, e os dois teriam o dever de alimentar. Então, por isso, a resposta errada é a da letra B. Vamos lá para a questão 8. A questão 8 é também uma situação hipotética, um caso prático, né, para a gente associar teoria e prática. E diz o seguinte: o Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, o Wilson e Ivana começam a discutir. Acho que caiu. Acho que travou, foi. É a internet dela. Melissa, você está passando eu posso aí. Continuar. Pronto. Se eu quiser ler, ou então eu continuo. Eu leio. Wilson e Ivana começaram a discutir, a moça reclama de alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa, que nada aconteceria, pois se a sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condição de um veículo.
Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia traseira para o asfalto por conta do vento do litoral, o carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse caso, com base no fato narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com... Aí vem dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Essa é uma hipótese onde está presente a previsibilidade. Se tivéssemos a teoria da previsão entre as teorias dos fatos dolosos, o fato doloso só temos a teoria da vontade, que aí envolve o dolo direto, é o querer praticar, querer realizar. A teoria do consentimento, que é consentir com o resultado. Me parece que ele não consentiu com o resultado, pelo que está aí narrado, porque ele não conta que esse resultado ocorra, já que ele, apesar de ter uma previsão, ele imagina que tem condições de evitar, que tem condições de seguir. Então, é uma hipótese de culpa consciente, de fato, é a letra C. Né? Melissa, qual era a resposta lá na questão? É a letra C mesmo, professor, tá certo. Exatamente. Minha internet caiu, me perdoem. Não. Entrei pelo celular aqui, que eu acho que é mais garantida. Já passamos a questão, aí você pode ir para da frente aí. Deixa eu ir. Vai para a questão 9? 9, Então, vamos lá. Acreditando estar grávida, Pamela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no banheiro de sua casa, vindo a sofrer em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e nunca esteve grávida. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado o procedimento administrativo investigatório próprio e, com o recebimento dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática de crime de aborto provocado pela gestante, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, nos termos do artigo 124, combinado com o artigo 127, ambos do Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de Pamela. Então, como forma de defesa, o que é que o advogado de Pamela pode ter alegado? Letra A, a atipicidade de sua conduta. Letra B, o afastamento da qualificadora, tendo em vista que esta somente pode ser aplicada aos crimes de aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto de Pamela. C, a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, afastando a condenação pelo aborto, e D, o reconhecimento da tentativa do crime de aborto qualificado pelo resultado. E aí, gente, qual opção vocês acham que é a correta? Primeiro, era um crime impossível, né? Porque não tinha feto. Segundo, as autolesões são impuníveis. Então, é a tipicidade completa da conduta. Letra A, exatamente. Né? Por mais que ela tivesse a intenção de provocar um aborto, mas não havia o objeto para ser, né? Era um crime impossível, aquele que está lá previsto no artigo 17. A autolesão também não pode ser punida. Então, ela, na verdade, ela acredita que existe um requisito típico, mas somente seria no seu imaginário. Né? Aqueles crimes é um crime impossível. É o aborto putativo, né? Putativo, eu estava tentando lembrar essa palavra. Isso não tem nem sentido. Se ela não tinha menino, se ela nunca nem namorou, como é que essa moça ia ficar grávida? Não, namorar ela namorou.
Ia botar a culpa no Espírito Santo. Ia ser, viu, professor? Vou contar só uma piadinha do bisavô da minha avó. Era um padre, né? Aí o que acontecia? Ele de noite dizia, cuidado que tem um lobisomem aí. Isso no ano de 1700, mas o lobisomem era ele. Aí depois descobriram a fuma de filho do padre. Eu sou descendente do padre no Rio Grande do Norte. Então, se fosse esse caso, aí podia estar exato. Tá, gente? Então, acho que esse ficou bem claro, né? O crime impossível, artigo 17, não tem como ser punida por isso. Então, a questão 10, a última questão para eu passar para a Melissa, diz o seguinte: durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Neste caso, Teodoro, antes de ir para essa alternativa, gente, é sempre importante a gente frisar quando tem, assim, com a intenção de fazer algo ou sem a intenção de fazer algo, isso vai influenciar nas respostas. E também diz, assim, que ele optou por não mais continuar, ou seja, ele estava ainda executando e resolveu, né, interromper e não dar prosseguimento. Ele não tinha exaurido todos os atos, toda a conduta, e ele resolveu parar. E aí, nesse caso, ele vai responder pelo quê? A letra A diz, não responderá por crime algum diante de seu arrependimento. Letra B, responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Letra C, responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de seu arrependimento eficaz. Ou letra D, responderá por tentativa de homicídio. E eu vi que já colocaram aí resposta letra B, né, que é a resposta, isso, Iris, correta, letra B. Ele vai sim responder por lesão corporal, mas aí alguém pode ficar em dúvida entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, tá? E a desistência voluntária, gente, é quando simplesmente durante a execução, durante a conduta, ele interrompe, ele desiste de prosseguir e simplesmente ele não pratica nenhuma outra conduta positiva de maneira a tentar evitar aquele resultado, que é justamente o que caracteriza o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, ele teve a conduta, depois ele se arrependeu, e aí ele vai tentar evitar aquilo que inicialmente ele tinha desejado. Então, ele vai ter uma conduta positiva no sentido contrário. Então, esse é o arrependimento eficaz, tá? E ambos lá previstos no Código Penal, e vai responder pelos atos anteriores até aquele momento em que ele desiste. Então, no caso, ele vai responder pela lesão corporal, em virtude dele ter desistido voluntariamente. Tá, gente? Deu para entender essa questão? Então, agora eu passo para... Oi, quem pode falar, Maria Fernanda? Sou eu. Bom dia, uma dúvida. Por exemplo, se ele soubesse que aquela única facada seria o suficiente para matar, então seria um arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, ele tem que ter uma conduta depois para tentar. Por exemplo, ele sabe que é aquela última facada, mas aí ele pega a vítima, põe no carro, leva para o hospital, tenta prestar socorro para que ele não morra. Então, nesse caso, sim, seria arrependimento eficaz. Mas aqui só diz que ele simplesmente desistiu de continuar. Então, como ele desistiu de continuar e ele não tentou fazer nada positivo de maneira que ele não morresse, que era a sua intenção inicial, então, por isso que configura apenas a desistência voluntária. Deu para entender a diferença? Joia. Então, Melissa, com você agora as próximas questões. Oi, gente, voltando. Então, na questão 11, é uma questão bem simples para testar se vocês realmente entenderam esses conceitos de desistência voluntária, arrependimento eficaz e posterior. Então, Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la,
o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura, letra A, desistência voluntária, não podendo responder por furto. B, arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. C, arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. D, furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa. Antes de eu começar a falar das alternativas, vocês chutam alguma? C. Isso, é letra C. Vamos ver por quê. Como Fernanda disse, a desistência voluntária, ela requer que o agente, ele pare antes da consumação. Mas aqui, Mário já subtraiu a TV. Então, não há que se falar em desistência voluntária. No arrependimento eficaz também requer essa conduta impeditiva. O agente se impede de continuar praticando o crime, de emitir um resultado, mas nesse caso ele subtraiu a TV. E na letra D, o fato da devolução do bem é relevante sim. Por quê? Porque no artigo 16 fala exatamente isso, que arrependimento posterior são nos crimes que não têm violência ou grave ameaça, como é o caso do furto, e esse arrependimento ele pode ser feito até a denúncia ou queixa. Importante frisar aqui que o que a gente entende por denúncia, comumente falando, o famoso BO, boletim de ocorrência, não é a denúncia. A denúncia ou queixa é aquela petição feita pelo MP para dar início à ação propriamente dita. Então, aqui trata-se de arrependimento posterior, porque ainda estava dentro do prazo e porque efetivamente ele reparou o dano, que no caso foi subtrair a TV. Se ele entregou a TV, ele responde apenas por furto e a pena dele vai ser diminuída por causa disso. Isso influi totalmente na dosimetria da pena. Então, alguma dúvida? Vamos seguindo. 12. Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça, para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22 horas, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando que ele estava dormindo, desfere-lhe 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes da facada, em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada pela tentativa de homicídio. Você, como advogado de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de A. Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. B. Desistência voluntária. C. Arrependimento eficaz. D. Crime impossível por ineficácia do meio. E aí, pessoal? Então, vamos lá. Letra B, não é desistência voluntária, porque o homem morreu. Se ele morreu, então não dá para voltar atrás no crime. O crime foi consumado. Da mesma forma, o arrependimento é eficaz. Ela não tentou evitar que ele morresse, mesmo ela não sabendo que ele já estava morto. Nesse caso, vai ser crime impossível, mas não pela eficácia do meio, porque não foi o fato dele estar morto que não foi o fato do objeto utilizado por ela, por exemplo, a faca, para dar a faca nele, que fez com que ele morresse. Mas o fato dele já ter tido um infarto. Então, o objeto é a pessoa morta mesmo.
e propriedade do objeto. O meio é o meio que a gente se utiliza para praticar o crime, seria a arma. Então, o crime é impossível, porque é impossível matar alguém que já está morto, mesmo que ela não soubesse disso. Entenderam essa diferença entre objeto e meio? Sim ou não? Meio é o que eu uso para matar. Objeto é o que é atingido, o objeto protegido pelo tipo penal, certo? Vamos para frente. Questão 13. Marcos, visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Maria, então, comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia deve fazer o quê? Letra A. Nada poderá fazer, uma vez que houve desistência voluntária por parte de Marcos. B. Deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. C. Nada poderá fazer, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Marcos. Letra D. Deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, uma vez que o resultado pretendido por Marcos não se concretizou. Alguma sugestão de resposta? Não aguardo. Então, vamos lá para a resposta. Aqui, vamos começar pela primeira. Nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcos. Não. O delegado ele sempre vai ter que fazer alguma coisa. Nesse caso, como a mulher já foi lá narrar, ela narrou o quê? Que sofreu a agressão. O crime, ele não se efetuou a sua consumação porque Marcos se impediu. Mas não há arrependimento posterior, no caso dessa letra C, porque foi um crime com violência. Nos crimes com violência ou grave ameaça, não cabe arrependimento posterior. A C está errada. Essa deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado. Mas como vai saber que é roubo tentado se ele, dentro da cabeça dele, Marcos, ele parou antes de fazer efetivamente o roubo? É como se ele apenas tivesse batido na mulher. Então, o que é que o delegado deverá fazer? Deverá lavrar um termo circunstanciado por lesões corporais de natureza leve. O que quer dizer que houve desistência voluntária por parte de Marcos, logo ele só responde pelos atos que ele já praticou. E quais foram os atos que ele praticou? Foi a violência contra essa pessoa em questão. Por isso, letra B está correta. Alguma dúvida? E também não é arrependimento eficaz, porque não dá para ele impedir o resultado aqui, já que ele já bateu na mulher. Sim, pode falar, Daniel. Agora, teu áudio está bem baixinho. O termo circunstanciado é uma forma de abrir um inquérito policial. Quando se tratam de crimes de menor potencial ofensivo. A gente chama TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que é o caso da lesão corporal. Entendeu? Leve. Isso, é o que dá início à ação penal nos crimes de menor potencial ofensivo do Juizado Especial Criminal. Então, 14. Considere-se que, depois de esgotar todos os meios disponíveis para chegar à consumação da infração penal, o agente arrepende-se e atua em sentido contrário, evitando a produção do resultado inicialmente por ele pretendido. Nessa hipótese, configura-se o quê? A. Arrependimento eficaz. B. Desistência voluntária. C. Crime impossível. D. Arrependimento posterior. Vamos das erradas.
Não é arrependimento posterior, porque aqui não fala que ele devolveu, nem reparou nada, nem restituiu coisa. Não é crime impossível, porque a questão também não fala na impossibilidade do meio ou do objeto. Pelo contrário, diz que ele utilizou de todos os meios para se chegar à consumação da infração penal. E aqui não é desistência voluntária, por quê? Porque ele se impede. A gente tem que prestar atenção nessa segunda parte do caput do artigo 15 do CP, que diz que o arrependimento eficaz é quando o autor objetivamente age no sentido de impedir ou de, como é que eu poderia dizer? Tentar reparar de alguma forma o que ele já fez. Como ele já tinha esgotado todos os meios para a consumação, ele só vai tentar salvar o objeto daquele crime, impedir que o resultado efetivamente aconteça. Eu não vi se vocês botaram letra A, vou olhar agora no chat, mas é letra A. Acertaram? Muito bem. E 15. Se, durante os atos da execução do crime, mas sem esgotar todo o processo executivo do delito, o agente desiste voluntariamente de nele prosseguir. O que é? De novo, letra A, arrependimento eficaz. Letra B, desistência voluntária. Letra C, arrependimento posterior. Letra D, tentativa perfeita. Não, nesse caso, não é arrependimento posterior, porque ele não reparou nem restituiu a coisa. Não é arrependimento eficaz, porque ele não se impediu de praticar a conduta. E não é tentativa imperfeita ou crime falho, porque isso não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, se fosse uma tentativa imperfeita. Ele tentou mesmo realizar, no caso, ele se arrependeu antes da consumação, mas não se impediu, não impediu que aquele resultado acontecesse. Então, a letra B, desistência voluntária, a primeira parte do caput do artigo 15. E agora a gente vai para Fernanda de novo. Oi, Fernanda, é com você. Valeu, Melissa. Gente, a câmera está aberta para vocês, porque para mim aparece, mas... Quer dizer, para mim está aberta, mas não está aparecendo. Tá, não? Tá, então é problema no meu computador mesmo. Deixa eu ligar aqui a do celular. Pronto. Vocês vão ver. Tá com a do celular, mas para mim está aparecendo que está aberto. Enfim, vamos lá. Vamos para a questão 16. Tá? Outro caso prático. Diz assim. Determinado agente, insatisfeito com as diversas brigas que tinha com seu vizinho, resolve matá-lo. Ao ver seu desafeto passando pela rua, pega sua arma, que estava em situação regular, e contava com apenas uma bala, e atira, vindo a atingi-lo na barriga. Lembrando-se que o vizinho era pai de 2 crianças, arrepende-se de seu ato e leva a vítima ao hospital. O médico, diante do pronto atendimento e rápida cirurgia, salva a vida da vítima. Diante da situação acima, o membro do Ministério Público deve, letra A, denunciar um agente pelo crime de lesão corporal, pois o arrependimento posterior, no caso, impede que o agente responda pelo resultado pretendido inicialmente. Letra B, denunciar o agente pelo crime de lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. Letra C, denunciar um agente pelo crime de lesão corporal, pois houve desistência voluntária. Letra D, denunciar o agente pelo crime de tentativa de homicídio, tendo em vista que o resultado pretendido inicialmente não foi obtido. Ou letra E, requerer o arquivamento diante da atipicidade da conduta. E aí, gente, que letra vocês consideram a correta? Letra B, Daniel, exatamente. Né? A gente viu que houve 2 condutas, né? Primeiro, ele teve a conduta de... ele pegou a arma com a intenção de matar e depois ele se arrependeu.
Só que ele simplesmente não ficou ali no arrependimento. Ele procurou ter uma conduta positiva de maneira a tentar evitar aquilo que ele inicialmente pretendia, que era a morte. Então, ele pegou a vítima, levou para o hospital. Em decorrência disso, né, ele foi prontamente atendido e ele conseguiu sobreviver. Né? Então, ele teve uma conduta negativa e, em seguida, uma positiva, que é o que caracteriza o arrependimento eficaz. Então, na letra A, diz que o arrependimento posterior impede que o agente responda pelo resultado pretendido inicialmente. Um detalhe muito importante em relação ao arrependimento posterior, gente, que está lá no artigo 16 do Código Penal, é que ele não pode ser praticado mediante violência e grave ameaça. Tá? Então, mesmo que acontecesse um arrependimento posterior, houve violência ou houve grave ameaça, não se enquadra no instituto do arrependimento posterior. Tá? E aí, nesse caso, o arrependimento eficaz. Na letra C também não houve desistência voluntária, porque ele teve essa conduta positiva, tentando evitar aquele resultado. Na letra D, não foi tentativa de homicídio, por quê? Porque ele disse que o resultado pretendido não foi obtido. Mas não foi obtido, não foi porque ele não foi por circunstância alheia à sua vontade, foi porque ele parou. Ele não prosseguiu. Ele não prosseguiu com a conduta, com os atos. Então, assim, quando é que acontece uma tentativa? Quando você exaure a sua conduta, tentando atingir aquele resultado, e mesmo assim, por circunstância alheia, aquilo não acontece. Tá? Então, por isso também não é letra D. E a letra E, gente, é até brincadeira, né? Diante da atipicidade da conduta, o homem foi lá, quase morre, levou um tiro e ser arquivado por atipicidade da conduta, não, né? É uma conduta típica. E aí ele vai responder pelos atos anteriores, assim como prevê lá o artigo 15, no caso, a lesão corporal. Então, acho que ficou claro, né, essa questão? Vamos prosseguir. Questão 17 diz, João, com a intenção de matar, a importante intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado em um hospital no qual vem a falecer, não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio que destrói a enfermaria que se encontrava. Assinala a alternativa que indica o crime pelo qual João será responsabilizado. Então, ele tem a intenção de matar, ele usa a arma de fogo, atira Antônio vai para o hospital pega fogo e Antônio morre. Só que ele não morreu em decorrência do tiro, ele morreu em decorrência do incêndio. Então, ele vai ser responsabilizado pelo quê? A, homicídio consumado, B, homicídio tentado, C, lesão corporal, ou D, lesão corporal seguida de morte. E aí, gente? Qual é a responsabilidade de João nessa situação? Alguém sugere? Se homicídio tentado... Isso, Daniel, isso, Iris, isso, exatamente. Homicídio tentado, nele não vai ser consumado porque a causa não está ligado à sua conduta. Porém, eu não sei se vocês lembram, em questões anteriores que a gente falava em relativamente independente, em absolutamente independente, e aí poderia confundir por que absolutamente independente, porque relativamente independente. Nesse caso, há uma relação, né, relativamente, porque ele faleceu em razão do incêndio no hospital. Mas por que ele foi parar no hospital? Ele foi parar no hospital por conta desse tiro, tá, gente? É só para fazer um paralelo, uma relação com a questão anterior que alguém poderia ter ficado com dúvida em relação a esses termos. Ele não foi totalmente independente, né? Ele está lá em razão do tiro que ele sofreu, mas esse não foi a causa-morte. Então, não foi a causa-morte, mas ele tinha a intenção de matar, ele cometeu, né, os disparos de arma de fogo, então ele tentou matar, e por razões alheias à sua vontade, aquilo não aconteceu. Então, ele responde realmente por homicídio tentado, letra B. Certo, gente? Vamos para a questão 18. Diz o seguinte, outro caso prático. Diz, José conversava com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José percebeu que João, do alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu interlocutor.
Assustado e com o fim de evitar a possível morte de Antônio, José o empurra com força. Antônio cai e, na queda, fratura o braço. Do alto do prédio, João vê a cena e fica irritado ao perceber que, pela atuação rápida de José, não conseguira acertar o vaso na cabeça de Antônio. Com base no caso apresentado, segundo os estudos acerca da teoria da imputação objetiva, assinale a afirmativa correta. Então, já viram a questão da teoria da imputação objetiva, né? Que é que prevalece a teoria de Hoxton, né? Que ele considera o quê? A causa de um resultado típico, o comportamento do agente que demonstra o quê? Um risco proibido, que aquele bem jurídico que é tutelado. E aí não há imputação do resultado ao agente se ele diminui o risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Então, se ele conseguiu diminuir o risco aquele bem jurídico, que prevê a teoria da imputação objetiva, não há imputação do resultado. Então, com isso, fica muito claro chegar na resposta correta, né? Letra A, José praticou lesão corporal culposa. B, José praticou lesão corporal dolosa. C, o resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e sua conduta exista nexo de causalidade. Ou letra D, o resultado pode ser imputado a José, que agiu com excesso e sem observância do devido cuidado. E aí, gente, qual a resposta correta? A, B, C ou D? Isso, gente, letra C, né? Porque ainda que exista um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado produzido, essa lesão que foi experimentada por Antônio, ela não vai ser imputada a José porque ele agiu para preservar a integridade física da vítima. Se ele não tivesse feito isso, o vaso teria lá caído na cabeça de Antônio, né? E provavelmente ele teria morrido. Então, nesse caso, ele não vai ser imputado. Questão 19. Acerca do dolo e da culpa, assinale a opção correta, tá? Aqui é uma questão conceitual. Claro, rapidamente vocês vão chegar na resposta correta, porque tá bem óbvia. Letra A diz, quando o agente comete erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui-se o dolo, embora seja permitida a punição por crime culposo, se previsto em lei. Letra B, quando o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir, com isso assume o risco de produzir o resultado que por ele havia sido previsto e aceito, a culpa consciente. Letra C. Quando o agente deixa de prever o resultado que lhe era previsível, fica caracterizada a culpa imprópria e o agente responderá por delito pré-terdoloso. A gente vai rever alguns conceitos dessas alternativas, tá? Só para a nível de revisão. E letra D, quando o agente, embora prevendo o resultado, não deixa de praticar a conduta porque acredita, sinceramente, que esse resultado não venha a ocorrer, caracteriza-se a culpa inconsciente. Gente, eu sei que tem várias informações numa mesma questão, mas qual letra vocês acreditam que seja a resposta correta? Letra B. E aí, alguém mais? Letra A. Vamos lá. Letra A, isso. Vamos lá, eu vou explicar a letra A, letra B, e aí a gente faz... Não, B não, tá certo, Thalita. Tá bom. Letra A. Tá? Resposta correta, letra A. Gente, essa definição está muito clara lá no caput do artigo 20, tá? Do Código Penal. Exatamente quando o erro de tipo, ele vai excluir o dolo, mas ele vai, mesmo que exclua o dolo, ou seja, o erro de tipo é aquele que foi causado por algo que se imaginou, tá? É algo que não é real, mas ele pode excluir o dolo, mas ainda assim a pessoa responde pelo crime culposo. Tá? Ele exclui o dolo, mas ainda será um fato típico e ainda será responsabilizado pela forma culposa. Tá? Então, a resposta correta é a letra A. Aqui a letra B, qual é o erro da letra B? Diz assim, ó. Diz que, embora ele não querendo diretamente praticar a infração, não se abstém de agir e assume o risco. Gente, isso é definição não de culpa consciente, mas de dolo eventual. Tá? De dolo eventual. E alguém pode até confundir, mas qual seria basicamente a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Que foi o caso... Tá, eu acho que foi aquele caso que eu ia explicar lá, que foi quando caiu minha internet, do professor da autoescola,
que foi uma culpa consciente. O dolo eventual, o agente, ele assume a responsabilidade, mas, embora ele, inicialmente, ele não pretenda aquele resultado, ele, tipo assim, ele é indiferente ao resultado. Tipo, eu não quero, mas aconteceu. Tá? Na culpa consciente, ele não quer, mas ele acredita piamente que não vai acontecer. Lá, o motorista, ele, por ser professor de autoescola, ele tinha tanta certeza que nada ia acontecer, ele tinha consciência que poderia acontecer. Tá? Ele tinha consciência. Mas ele não era indiferente ao resultado. Então, nesse caso, da letra B, o erro está que seria culpa consciente, não, seria dolo eventual. Tá? Ele ia praticar, ele não se abstém, ele assume o resultado e produzir. Se acontecer, aconteceu. Na letra C, quando a gente deixa de prever o resultado, que lhe era previsível, tá? Fica caracterizada a culpa imprópria. E aí, no caso, não seria a culpa imprópria, né? Seria a culpa inconsciente, ele não prevê o resultado. E aí ele responde por crime preterdoloso, o professor já explicou o crime preterdoloso aqui, na outra questão, que é quando ele tem a intenção de um resultado menos grave e acaba ocorrendo outro mais grave, né? Então, ele responde dolosamente por um, culposamente pelo outro, tá, gente? Então, no caso aqui, seria a culpa inconsciente, não seria uma culpa imprópria. E na letra D, vamos ver o erro da letra D, quando a gente, embora prevendo o resultado, que ele já prevê, tá? Não deixa de praticar a conduta porque acredita sinceramente que esse resultado não venha a ocorrer, caracteriza a culpa inconsciente. Não, caracteriza a culpa consciente, tá? Ele tem consciência, foi o mesmo caso lá do professor da autoescola, tá? Questão 20. Questão 20, para passar para a Melissa. Com relação aos crimes culposos, é correto afirmar que se denomina. Gente, lembrando, né, no crime culposo tem que ter ou imprudência, ou imperícia, ou negligência. E a gente vai só rever os conceitos de imprudência, negligência e imperícia. Então, na letra A diz... Letra A, imprudência, a conduta do atirador de elite que mata a vítima em vez de acertar o criminoso. Letra B, culposa, a conduta do motorista que foge, omitindo socorro após provocar um acidente de trânsito. Letra C, imperícia, a conduta do motorista que desrespeita um sinal vermelho em cruzamento. E letra D, negligência, a conduta do pai que deixa sua arma de fogo ao alcance dos seus filhos menores. Gente, qual desses conceitos, de acordo com o crime culposo, está correta? A, B, C ou D? Vamos. Gente? Alguém? Então, vamos lá. Letra A. Qual é o erro da letra A? A letra A diz que é imprudência o atirador de elite que atinge uma outra vítima. Ele é chamado, né? Ele tem uma aptidão técnica para atirar, e aí ele é chamado para acertar um criminoso e... Isso, Daniel. Tá certo, viu? E aí ele tem uma aptidão técnica, ele é chamado... e aí, em vez de ele acertar o criminoso, ele acerta outra vítima. Então, isso não é imprudência, isso é imperícia, tá? Imperícia é justamente a falta de aptidão técnica, a falta de aptidão teórica ou prática, quando está no exercício de uma arte, no exercício de um ofício. Então, não é imprudência, é imperícia. Letra B. Culposa a conduta do motorista que foge, omitindo socorro após provocar um acidente de trânsito. Gente, vocês acham que a pessoa um agente que no meio de um acidente de trânsito foge, ele agiu culposamente ou dolosamente, né? O erro dessa alternativa B é justamente a palavra culposa, quando, na verdade, essa conduta é uma conduta dolosa. Letra C. Imperícia, a conduta do motorista que desrespeita um sinal vermelho em cruzamento. A gente acabou de ver na letra A que imperícia está ligado à aptidão técnica, né, no exercício da profissão, de um ofício. Então, no caso, não é imperícia, justamente a resposta da letra A é a imprudência. E na letra D, que a imprudência, gente, é justamente um comportamento sem cautela, tá? É uma conduta
positiva, mas é sem cautela, que foi o caso desse motorista aí que desrespeitou o sinal e passou no cruzamento. Letra D, negligência à conduta do pai que deixa sua arma de fogo ao alcance dos seus filhos menores. Esta é a resposta correta. A negligência está lá no artigo 18, né, do Código Penal, no inciso 2. E a negligência é quando ele deixa de agir quando ele deveria. E aí essa omissão dá causa ao resultado. Então, ele tinha o dever de guardar essa arma de fogo, de não deixar ao alcance dos filhos, e aí, em decorrência disso, dessa negligência dele, os filhos têm acesso, enfim, pode chegar a causar outro resultado. Ok, gente? Melissa agora volta para a questão e eu finalizo as 3 últimas questões, se der tempo, né? Então, na questão 21, é para marcar verdadeiro ou falso. Aí eu vou ler com vocês cada uma e já dando a resposta de cada uma para não ficar muito repetitivo. Então, 21. No que concerne a infração penal, fato tipo e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julguem os itens que se seguem como verdadeiros ou falsos. Letra A. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. O que vocês acham? Que é verdadeira ou falsa? Essa letra A. De acordo com o que Fernanda acabou de falar, culpa consciente e culpa inconsciente. Artigo 18, inciso 2. É verdadeira. Quer dizer que a culpa inconsciente, que é negligência, imprudência e imperícia, a pessoa não tinha consciência e ela não previu o resultado. E na consciência, ela previu o resultado, mas ela acreditou que podia evitá-lo ou que ele não iria acontecer. Na letra B, o peculato é conceituado doutrinamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto, na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. Nesse caso, são dos crimes funcionais, aqueles contra a administração pública que estão previstos a partir do artigo 312. Então, no caso de próprio e impróprio, como a gente já viu, os crimes próprios são aqueles que exigem uma conduta pessoal do agente. E os crimes impróprios, nesse caso, não necessariamente, porque a questão ela aborda essa diferença entre crime funcional próprio e crime funcional impróprio. No crime funcional próprio, se a conduta ela não for praticada por funcionário público, há uma atipicidade absoluta. Por quê? Porque é necessário que eu seja funcionário para que eu pratique aquele crime. Mas no caso de ser de um crime funcional impróprio, que também tem esses tipos penais, a conduta ela pode ser praticada por um funcionário público e, não, calma, vamos voltar. A própria é praticada pelo funcionário público. A imprópria, ela pode ocorrer sem ser a pessoa um funcionário público que pratique aquele crime. O exemplo é um peculato apropriação. Uma pessoa que não é funcionária pública, ela pode praticar esse crime. Então, a letra B estaria correta, porque opera uma tipicidade relativa. Apesar da previsão legal dos crimes funcionais, pode haver esses casos de crime funcional impróprio que outra pessoa que não é funcionária pública pode praticar aquele crime. Então, verdadeira. Alguma dúvida nessa que eu me enrolei um pouco, então eu posso repetir. Sim, não.
Por exemplo, um peculato apropriação. Vamos supor que meu pai é juiz em uma comarca. Aí eu digo, eu vou lá e imprimo meus exercícios na copiadora da vara. Ou então, eu uso da função do meu pai, que é juiz, para praticar um tipo de apropriação, porque eu estou me apropriando de um bem público em proveito próprio. Compreender? Mesmo ela não sendo funcionária, ela praticou aquele crime, de certa forma, em função do cargo de outra pessoa. Tá bom, que bom. C. Considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima, que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor, mas, pensando ainda estar sob o influxo do ataque, prossegue na reação, infligindo-lhe graves ferimentos. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode se valer da excludente, mesmo contra o excesso. O que vocês acham dessa letra C? Ela é um caso mais complexo. Resumindo assim, tinha um estuprador e ele foi atacar a vítima, mas a vítima estava com uma faca e ela não só imobiliza, como ela se excede na conduta de imobilização e fere além do que seria próprio para a legítima defesa. Então, nesse caso, o estuprador pode se valer, sim, da excludente contra o excesso, porque ela, nesse caso, ultrapassou o que seria preciso para configurar a legítima defesa. Ela se excedeu na legítima defesa, ela reagiu de forma excessiva. Que, Melissa, já são casos de excludente de antijuridicidade, né? Os meninos ainda não viram, a gente ainda não entrou na matéria. E seria uma hipótese de legítima defesa sucessiva, que a gente chama, né? Ou seja, ele começa na prática de um crime, mas em seguida recebe uma reação que é mais excessiva do que a própria... Isso tem um filme, que até esqueço o nome, mas é bem angustiante, de que 2 ladrões entram para fazer um furto num condomínio fechado, e aí, ao adentrarem na casa, acabam sendo presos dentro da própria casa, né? E o pessoal do condomínio, ao invés de ligar para a polícia, chamar para tomar as providências legais, resolve caçar eles dentro do condomínio, ou seja, matar. E aí, isso que inicialmente era um fato criminoso, de fato eles estavam produzindo um crime, agora eles passam a ser vítimas, né, dentro de um excesso na forma de reação. E aí, se eles reagem diante dessa situação, torna essa situação deles legítima, né? Ou seja, é o que a gente chama de uma legítima defesa sucessiva em relação à agressão. Aquilo que antes poderia ter sido, por exemplo, a ofendida, a autotutela era admissível, poderia ter imobilizado e entregue eles para a polícia, agora eles se tornam também agressores injustos, e aí isso modifica completamente a ideia da conduta, né? Então, são circunstâncias assim, né, que podem acontecer, né? São raros, mas são hipóteses raras, mas que é preciso estudar, né? Diga aí, Thalita. Professor, mas nesse caso em questão que a vítima acreditava que ainda estava em perigo. No caso do exemplo que o senhor deu por último, não, mas nesse caso, aí vai ter alguma... É exatamente porque cria uma ideia de que ela acredita que está em legítima defesa, ela está numa legítima defesa putativa, a qual se pode opor uma legítima defesa real, que seria de quem estivesse sofrendo o excesso. Boa, Thalita, é verdade. Ela acredita... Ela também não seria punida pelas 30, 40 facadas que ela desse se achasse que estava
se protegendo, porque ela entraria nessa excludente de culpabilidade, né, que é a legítima defesa putativa, imaginária, né? Foi muito bem conduzida a questão, porque você não pode opor legítima defesa a uma agressão injusta. Então, não, essa agressão, em princípio, seria justa, mas a partir do momento que é só putativa, que é só imaginária, passa a ser injusta. Então, você pode opor legítima defesa real à legítima defesa putativa. A gente vai ver isso mais adiante. Não é matéria para agora, né? Então, que a gente não estudou. Mas vocês vão ver bem direitinho quando a gente trabalhar as excludentes de antijuridicidade. Muito obrigada, professor, pela complementação. Muito boa, até eu entendi melhor. Vamos para a letra D. Considere que Paulo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido por Roberto, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho do seu desafeto, sem, no entanto, o encontrar. Considere ainda que, sem desistir de seu intento, Paulo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Roberto, que, sem nada saber, tomou uma direção diversa. Flagrado pela polícia no momento em que esperava por Roberto, Paulo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Paulo responderá por tentativa imperfeita de homicídio com pena reduzida de 1 a 2 terços. O que vocês acham que aconteceu aqui? É o quê? É tentativa, é crime consumado, é crime impossível, é desistência voluntária, arrependimento eficaz, posterior. Alguém tem alguma ideia nessa situação? Nesse caso, não fala se o porte da arma era legal ou ilegal. Então, não dá para saber. Não dá para punir, então, uma conduta, vamos dizer que ele fosse legal a arma, e ele entrega a arma. Como é que eu vou punir uma conduta que não se realizou? Ele ficou esperando na frente, mas o objeto, a prática efetiva, os atos executórios nunca se realizaram. É porque no intercrimes só chegou aí até atos preparatórios. Tudo que ele fez até o momento é ato preparatório. E aí o Daniel tem razão quando ele diz: se o porte não for legal, esse ato preparatório é punível. Se não, o ato preparatório não é punível, porque não houve início da execução. Exatamente. E aí não há que se falar em redução da pena, porque não teve tentativa de homicídio, vez que ele sequer chegou a tentar matar a pessoa, porque ela nem passou pela frente do trabalho onde ele estava esperando. Então, nesse caso, é falsa. Então, só para vocês conferirem, fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí a gente vai agora para a questão 22. Novamente, o caso da mãe que deixa de amamentar o filho, causando-lhe a morte. Comete que tipo de crime? A. Homicídio impróprio. B. Comissivo. C. Homicídio puro. D. Plurissubjetivo. Alguém chuta essa também? 22. Letra. Vamos lá. Plurissubjetivo requer o quê? Se é pluri, tem mais de um. Subjetivo, sujeito. Mais de um sujeito. Nesse caso, não, porque só tinha a mãe. É letra A. Mas eu vou explicar as outras. O homicídio puro é quando eu deixo mesmo de praticar a conduta e isso não influi no resultado. O comissivo é quando eu pratico a conduta. Já o homicídio impróprio é quando eu deixo de praticar a conduta e esse deixar de fazer culmina num resultado gravoso, ou seja, num crime, numa espécie de delito, que é a resposta da letra A. E nos casos de homicídio impróprio, tem esse da mãe, que deixa de alimentar a criança, e no caso, por exemplo, de homicídio puro ou próprio, só para vocês diferenciarem melhor. Tem o caso do delito da omissão de socorro, que Fernando já falou, que é se eu, por exemplo, vejo uma pessoa atropelada e
eu não chamo uma ambulância, sendo que só tem eu ali na cena do crime. Seria uma omissão de socorro ou um deixar de fazer por deixar de fazer. Ou então, um abandono material. E tem uma outra questão, que é uma questão que é crucial. Os crimes comissivos, omissivos ou omissivos impróprios só acontecem conforme o 13, parágrafo 2º, é a posição de garante. A mãe tem um dever legal de cuidar dos filhos, né? Esse poder familiar é dado legalmente, é uma obrigação. É por isso que ela comete um crime omissivo impróprio. Se fosse Gedland, por exemplo, que não é mãe nem pai de alguma criança, que estava chorando a noite toda, passando fome ali, vizinho, poderia ser o omissivo próprio da omissão de socorro, nessa hipótese, um dever de solidariedade geral. Mas a violação do crime comissivo, omissivo impróprio é uma violação de uma norma proibitiva, de um proibido legalmente punido. A violação de um crime omissivo próprio é a violação de uma norma mandamental, de um dever de agir, de uma obrigação. Então, é algo diferente, a fórmula é completamente diferente. A violação à norma também é produzida de forma diferente. Quer dizer, deixar de prestar assistência à pessoa incapaz, inválida ou com deficiência que mereça essa assistência, é isso que está lá no 135, é um dever geral. Eu não estou violando uma norma proibitiva, eu estou violando um mandamento de forma direta. É por isso que é um omissivo próprio. Os crimes comissivos ou omissivos, eu violo uma proibição, por exemplo, matar alguém é uma proibição, né, no sentido da pena que vem em seguida. E aí eu violo por conta da violação de um dever que precede de forma geral, que é o 13, parágrafo 2º. Eu sempre tenho que botar na minha cabeça, para os crimes omissivos impróprios, a posição de garante, essa posição que me é dada pelo 13, parágrafo 2º. Então, é essa a questão, né? Quando a mãe deixa de amamentar o filho, ela viola essa posição de garante, de assegurador, que é dada pelo 13, parágrafo 2º. Portanto, ela comete um crime omissivo impróprio, né? É essa questão. Diga aí, Gerlane. Professor, é a mesma coisa, tem casos que acontecem. Caiu o som. É a mesma, assim, repetindo o que eu ia dizer. Tem casos que acontece que a mãe pega a criança, deixa sozinha em casa de noite e vai, por exemplo, para uma festa. E deixa aquela criança de 6 meses de vida, 1 ano. Aí, por azar do destino, às vezes ela deixa uma vela acesa ou outra coisa qualquer, pega fogo na casa e a criança morre. O caso é idêntico, não é? Agora, só que aí existe um crime de periclitação da vida e da saúde que é criado para esse caso, que é o abandono de incapaz. É o 133 do Código Penal. Que eu já vi numa situação de que um casal foi para o carnaval e deixou a criança de 3 anos dentro de casa com guaraná, pitula, né, aquela pequenininha, e pipos. 3 dias em Garanhuns. No segundo dia, o pirraia começou a chorar, o povo arrombou a porta, descobriram que o casal tinha ido para o carnaval, né? E tinha deixado. Entendeu? O pai e a mãe imediato. Abandono de incapaz. É abandono de incapaz. É um crime, sim, e tem previsão. E quando resulta morte, está numa forma qualificada com uma pena até severa, né, Gerlane? Tá, você abandonou uma criança, deixar Guaraná e pipi danado no meio do tarde de carnaval, era para ser preso lá no carnaval mesmo, e lá os caras ter dado uma camada de... E foi preso. Foram presos com a cara mais lambida do mundo, né? Aí os avós é que assumiram, ficaram com a guarda. Né? Mas você vê como é esse casal. Agora, engraçado, estão casados até hoje, né? Eu sei da história, porque acompanhei essa coisa, eles foram presos, responderam pelo crime de perigo, e continuaram casados. Aí agora só que fizeram, a guarda passou da criança para a avó, como sempre, né? O avô e a avó assumem, e eles continuam sendo... Mas no que ele quer ir em carnaval, vai esquecer carnaval depois dessa cadeia, né? Sei lá, acho que eles vivem em carnaval, né? Ainda hoje. Como também teve um caso de um casal que esqueceu uma criança menor. Agora é engraçado, aí não entrou nem na ideia do dolo,
porque eles foram para uma festa de Réveillon, levaram a criança, voltaram no carro e deixaram a criança de 6 meses na cadeirinha de coisa atrás, toda trancada. A menina teve uma desidratação e morreu, né, em Recife. Como não tem a forma culposa do abandono incapaz, eles ficaram numa fórmula atípica, para você ver como a questão é pesada. E mesmo que tivesse um homicídio culposo, nesse caso atingiu de tal forma o casal, porque foi esquecimento mesmo, voltaram para casa, cansado depois do Réveillon e tal, e deixaram o pirralhinho na cadeira de trás. O sol pegou, deu uma desidratação severa, e o menino mesmo, sendo socorrido, faleceu tempos depois, né? Faleceu uns 2, 3 dias após. Não, uma tristeza. Essas coisas acontecem. O pai Infelizmente acontecem. Mas é uma tristeza, o remorso fica o resto da vida. Se tiver um pouquinho de consciência, é um remorso grande, viu? Mas para você ver que aí tentaram imputar o abandono incapaz, mas não houve dolo. Nesse caso, ficou comprovado que não houve dolo. E aí, como a ação não é dolosa e não há figura culposa, né, do abandono, seria só o homicídio culposo também para ser averiguado, mas atingiu de tal maneira os próprios pais que se torna desnecessário, né, a aplicação. Acontece, né, infelizmente, alguns esquecimentos são fatais, né? Acaba não vai querer matar um filho, deixar dentro de um carro, apesar que foi para uma festinha dançar, mas se lembrar... Eles voltaram, eles lembraram de trazer o menino, não levaram o menino para a festa, lembraram de trazer o menino dentro do carro, mas esqueceram de subir com o menino. Subiram, acho que... A avó e a avô só servem para isso mesmo, pastorar neto, né? É verdade. Comigo e a mulher aqui... Às vezes, minha nora e o meu filho, vai indo uma festa, aí vou levar Joãozinho, ele traga, aí fica a avó pastora mais do que o velho, porque o velho com um pedaço já está na rede dormindo. Fernanda tem 2, né, Fernanda? 2 meninos. Tenho 3, professor. 2, inclusive, estão doentes aqui. Tem que estar pastorando aí. Para não cair no abandono incapaz, viu? Ela não leva para a avó tomar conta, não. Ela mesmo toma conta. Então, gente, vamos dar continuidade à questão 23. Ela é também de verdadeiro ou falso. Aí eu vou ler todas as alternativas com vocês e depois a gente debate cada uma, certo? Em relação ao fato típico e seus elementos, considere as afirmativas abaixo. São elementos do fato típico, dentre outros, a culpabilidade, caracterizada pelo juízo de reprovabilidade da conduta do agente, e o dolo ou a culpa. 2. A conduta omissiva não é considerada elemento do tipo penal, pois representativa da ausência de vontade do agente para o crime. 3. Para haver fato típico, deve haver a existência de relação de causalidade entre a conduta e o resultado. 4. Há fato típico na ocorrência de resultado lesivo, em decorrência de caso fortuito ou força maior. 5. O tipo penal é predominantemente descritivo, porque composto de elementos objetivos, não obstante, às vezes, contenha elementos subjetivos ou normativos. Então, quais afirmativas estariam corretas? Vamos uma por uma. A primeira estaria errada porque a culpabilidade ela não é um elemento do fato típico, ela é um elemento do crime. O que caracteriza um crime é ilicitude ou antijuridicidade, o fato típico em si e a culpabilidade. Nesse caso, aqui se trocar o fato típico por crime, para poder a questão ficar correta. A 2 está errada, porque a conduta omissiva é um dos elementos do tipo penal. O ato de se omitir já é praticar um crime, já é uma conduta voluntária e consciente.
E essa questão diz exatamente o contrário. A 3, ela está correta, porque não há que se falar num crime, num fato típico sem nexo de causalidade. Como eu vou ligar os atos executórios à consumação se não houver um nexo de causalidade? E aqui, o autor da questão ele deixa bem claro que isso se fala para os crimes materiais, que tem como elemento do fato típico a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E não há que se falar nisso nos crimes formais, ou seja, aqueles que não precisam da conduta ativa para ser praticados. São aqueles apenas de você... Professor, o senhor pode me ajudar aqui, que eu sempre fico em dúvida em como definir melhor. São aqueles que é diferente de mera conduta, né? Obviamente, toda mera conduta é formal, mas nem todo formal é de mera conduta. Os crimes formais são aqueles que não precisam de resultado, cuja consumação se dá com a prática da ação, então somente, né? Então não precisa a produção do resultado. E tem alguns crimes, entre esses, que nem não se referem de forma alguma a algum resultado, como violação do domicílio. Por isso que a gente chama de mera atividade, porque nenhum resultado daí pode advir. É só a ideia de ferir realmente o consentimento de alguém para ingressar na casa alheia, né? Ou seja, invadir a intimidade, mas sem que haja necessariamente alguma alteração no mundo exterior para que o que seja possível a partir dessa ação, né? Os crimes formais, a consumação está antecipada à produção do resultado. E são a grande maioria do nosso Código e da legislação penal especial. 70% dos tipos são crimes formais. Por isso que a gente estuda, faz um esforço grande para entender o artigo 13, mas o artigo 13 só se aplica aos crimes que produzem resultado, e são uma minoria, mas também são muito graves, né, que normalmente envolve aí a questão do homicídio, das lesões corporais, e aí, de fato, a gente precisa ter uma compreensão desse fenômeno melhor, né, no sentido de crimes que produzem resultado, que modificam o mundo exterior a partir da ação, que é o caso do homicídio, que é o caso das lesões corporais. Eles são crimes materiais. Os formais não resultam em resultado. Perigo de contágio, moléstia venérea, moléstia grave, não precisa haver o contágio. Basta a ação suficiente, apta a produzir o contágio para que você tenha a prática criminal. Exatamente, professor, ótimo. Não diria melhor. Muito obrigada. Então, o 4. Há fato típico na ocorrência de resultado lesivo em decorrência de caso fortuito ou força maior. Errado. Como é que eu vou imputar a tipicidade de um crime se ele não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, por caso fortuito ou força maior? Vamos dizer que, por exemplo, alguém ia dar um tiro na sua inimizade, mas no meio do caminho essa pessoa é atropelada. Aí já não caracteriza o crime, porque foram circunstâncias alheias. Ou, por exemplo, a pessoa ia dar um tiro, mas houve um terremoto e ele descontrolou a mão da arma e não atirou. Então, como é que eu vou caracterizar um fato típico se o crime, se os atos executórios não se consumaram? Então, essa também está errada. A 5, que fala que o tipo penal é predominantemente descritivo, porque composto de elementos objetivos, não obstante, às vezes contém elementos subjetivos ou normativos. Exatamente. O crime, o tipo penal, o que é o tipo penal? É aquela redaçãozinha que tem, por exemplo, matar alguém, caracteriza furto, apropriar-se de coisa alheia móvel. É o que está exatamente escrito no artigo, é o tipo penal. Aqui diz que ele é descritivo, realmente, ele descreve uma conduta de elementos objetivos, mas ele pode conter elementos subjetivos ou normativos, por exemplo. Quando esse tipo penal vem com pratica essa conduta com o fim de, com o intuito de, a fim de,
que eu posso citar como exemplo, que é o que eu estudo na minha dissertação, que é o homicídio qualificado em razão da condição do sexo feminino, ou seja, é um elemento subjetivo, muito debatido pela doutrina, mas que, por enquanto, subjetivo, precisa dessa razão do agente, dessa conduta subjetiva para que se caracterize o tipo penal. Então, as afirmativas, elas estão corretas em 3 e 5. Letra C. Questão 24. Quando o agente impede voluntariamente que o resultado de um crime se produza, está configurada a hipótese de que, vamos bater bem muito nessa tecla para fixar bem o conceito de cada coisa. O agente impede voluntariamente, ou seja, é a parte segunda do artigo 15. Então, ele só responderá até onde ele praticou. É o caso do arrependimento eficaz. Não há que se falar em arrependimento posterior, porque ele não restituiu a coisa e nem reparou o dano. E também não há desistência voluntária, porque na desistência voluntária eu não preciso impedir. Então, só pode aqui ser arrependimento eficaz e o agente só responde pelos atos praticados. Tem outra questão, a letra D, que diz que o crime tentado será reduzido de 1 a 2/3. Não, esse não é o caso, porque ele só responde até onde ele praticou. Se ele ia praticar um homicídio e acabou, ele só deu um soco na pessoa e se arrependeu e levou a pessoa para o pronto-socorro. Ele só responde por lesão corporal leve, caso o soco não seja tão forte, e não responde por tentativa de homicídio, porque efetivamente ele não causou danos objetivos ou letais à vida daquela pessoa. Então, essa aqui só pode ser letra A. E, para finalizar essa resolução de questões, eu vou passar para a Fernanda. Bem, gente, vamos lá para as 3 últimas questões. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para a gente encerrar essa revisão. Questão 25. Considera-se que depois de esgotar todos os meios disponíveis para chegar à consumação da infração penal, o agente arrepende-se e atua em sentido contrário, evitando a produção do resultado inicialmente pretendido. Nessa hipótese, configura-se. Eu acho que todo mundo já conseguiu fixar bem a diferença entre arrependimento eficaz, posterior e desistência, né? Quando há 2 condutas, uma no sentido de interromper e a outra positiva no sentido de impedir, fazer uma ação contrária, a gente sabe que é a questão do arrependimento eficaz, então, letra D. Tá? 26, é cabível o arrependimento posterior no crime de A, lesão corporal dolosa, B, homicídio, C, roubo ou D, furto. E aí, gente, qual dessas situações que é cabível arrependimento posterior? D, muito bem, Daniel. Por que D? Porque o artigo 16 lá prevê que, no caso de haver o arrependimento posterior, só pode ser crimes que não tenham violência e nem grave ameaça. E desses aí, elencados apenas o furto que acontece sem a violência nem a grave ameaça. É isso? Então, resposta correta, letra D. E, por fim, o 27, a gente tem algumas afirmativas e a gente só vai julgar certo e errado. Então, à medida que a gente for lendo, a gente já vai respondendo. Tá? Letra A diz: considere a seguinte situação hipotética. Valmir subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, a importância de R$500 pertencente a Felipe. Instaurado o inquérito policial e elucidada a autoria da infração penal, Valmir restituiu voluntariamente à vítima a importância subtraída. Nessa situação, o juiz deverá reconhecer em favor de Valmir o arrependimento posterior. Certo ou errado? Arrependimento posterior, ele utilizou, inclusive, uma arma de fogo. Errado, isso. O artigo 16 prevê, né, que nem pode ter violência e grave ameaça e também a coisa tem que ser restituída até o recebimento da denúncia ou da queixa, né, por um ato que seja voluntário do agente. Então, nesse caso, questão A, errado. Letra B.
desde que não ocorra violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Certo ou errado? Certo, né? Aí, claramente, é o que está lá no artigo 16, que explica a letra anterior. Então, questão correta, tá? Aí o arrependimento posterior. Letra C, considera-se perfeita ou acabada a tentativa quando o agente atinge a vítima vindo a lesioná-la. E aí, gente, tem que atingir a vítima, tem que causar um resultado para a tentativa ser perfeita ou acabada. Certo ou errado? Exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que o agente, ele descarrega toda a munição, né, que está lá na sua arma contra a vítima, mas ele não consegue matar, né? Certo ou errado? Certo? E aí? Gente, a tentativa perfeita é aquela que o crime falhou, tá? Ele fez todos os atos, mas por uma circunstância que não era da sua vontade, era uma circunstância alheia, não aconteceu. Tá? Ele pode até completar toda a execução, mas ainda assim não se consumou o delito. Então, ele não necessariamente tem que lesionar a vítima. Tá? Ele tem que tentar produzir aquele resultado, mas ele não conseguiu. Então, por esse motivo que essa resposta, essa letra estaria errada. Pois não, Daniel? Constitui tentativa, ele não tentou. Agora tem também, né, a questão... Porque a tentativa basta que o meio seja eficaz e o objeto seja próprio. Não precisa colocar efetivamente... A gente falou que adotamos a teoria objetiva temperada para a tentativa. A questão é essa. Admite-se a tentativa em branco, aquela que não coloca em risco propriamente o objeto material contra quem ou contra qual é direcionada a conduta. Não precisa concretamente colocar em risco. Basta que o meio seja eficaz, o meio, a arma era eficaz, e o objeto, que podia ser vítima, né, seja próprio. É a teoria objetiva temperada. Não adotamos a teoria objetiva pura. Na teoria objetiva pura, de fato, o que Daniel falou seria verdadeiro, ou seja, se não se colocasse em risco real. Para a teoria objetiva pura, por exemplo, eu tinha que disparar contra a Fernanda, desculpa o exemplo, Fernanda, mas você teria que ficar entre a vida e a morte, e ser levado ao hospital para eu responder por tentativa de homicídio. Se eu disparasse e não atingisse, seria como se fosse um disparo de arma de fogo, eu responderia por outro tipo, mas não pela tentativa de homicídio. Não foi a teoria objetiva pura que adotamos. O artigo 17 fez com que a gente adotasse a teoria objetiva temperada. Então, a explicação é por conta disso, né? Ou seja, a gente, ao adotarmos a teoria objetiva temperada, admitimos essa tentativa que não chega nem mesmo a lesionar a vítima, se for o caso. Ok. Então, vamos Professor, lá. se uma pessoa for atirar contra outra e acabar acertando outro indivíduo, seria um erro de pessoa ou um erro de execução? Aí é erro de execução, porque ele mirou a pessoa correta e atingiu outra. Mas aí a gente vai levar em consideração que determina o artigo 73 do Código Penal, tá certo? Mas a gente não viu isso ainda, vamos ver. Diz respeito às hipóteses de erro. A gente vai estudar tanto tipo de erro que vocês vão ficar doidinhos a partir da... Professor, se uma pessoa atira numa pessoa e bate noutra pessoa, como é que fica? É isso que a gente acabou de dizer, né? Vai ser levado em consideração a pessoa que ela efetivamente queria atingir, né? E aí erro não contra a pessoa, mas é o que a gente chama de aberractio ictus, ou seja, erro na execução. Artigo 73 do Código Penal. Você vai lá para o 73, olha o que tem no artigo 73, vai trazer a definição disso aí. É boa essas questões, porque vão alertando vocês, né? Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução,
o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra a pessoa que ele queria atingir, né? Atendendo-se ao disposto no artigo parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Pronto. Que é o 20, parágrafo 3º, é o erro contra a pessoa, mas é diferente. O erro de representação do aberractio ictus, que é o erro de execução. E essa hipótese que vocês dois trouxeram é de execução, mas os efeitos são os mesmos do erro contra a pessoa. O efeito, a consequência é a mesma. Aí, professor, no caso, me corrija se eu estiver errado, mas esses são casos de erro de tipo acidental, né? Exato. O erro contra a pessoa, sobretudo, né? É um erro de tipo acidental. Exatamente. E no caso, o dolo permanece, né? O dolo fica. O dolo permanece. Certo. Porque eu acho que no erro de tipo essencial, eu não sei se é esse termo. O erro de tipo essencial exclui o dolo. E responderia pelo fato culposo, se houvesse. Entendi. Tá certo? Certo. Obrigado, professor. Nada. Posso prosseguir, professor? Pode. Pronto, então vamos para a gente finalizar, tá? Letra D. A tentativa determina a redução da pena obrigatoriamente em 2/3. E aí, certo ou errado, gente? Alguém arrisca? Obrigatoriamente em 2/3. O erro, né, está nessa questão da redução da pena, que, na verdade, o Código prevê a redução de 1/3 a 2/3, tá? E essa quantidade da redução, ela vai depender da maior ou menor proximidade com a consumação. Quanto mais próximo da consumação, menor é a redução da pena, né, daquele crime. Letra E, considera a seguinte situação hipotética, outro caso prático. Pedro, supondo que seu inimigo estava dormindo na cama de um acampamento, quando na realidade estava morto em virtude de um infarto que sofrera anteriormente, desfechou-lhe 6 tiros de revólver. Nessa situação, Pedro não responderá pelo crime de homicídio tentado em face da ineficácia absoluta do meio, certo ou errado? A gente já viu questão semelhante, então acho que vocês conseguem já com propriedade responder isso. Isso, Thalita. Errado. Na verdade, ele não vai responder, né, pelo crime de homicídio tentado, mas não é em razão absoluta do meio, é em razão absoluta do objeto, porque ninguém pode matar quem já está morto. Então, o objeto tutelado ali, a vida, não existe mais. Mas o meio, ele é eficaz. A arma, né, que ele utilizou, o revólver, era eficaz para gerar o resultado. Mas aí não tinha o objeto ali para tornar aquele crime possível. E aí se encaixa no artigo 17 do Código Penal. E a última afirmativa, a letra F, diz: considere que Pedro, penalmente imputável, pretendendo matar Rafael, seu desafeto, aponta em sua direção a arma de fogo e aperta o gatilho por diversas vezes, não ocorrendo nenhum disparo em razão de defeito estrutural da arma, que de forma absoluta impede o seu funcionamento. Nessa situação, Pedro será punido pela tentativa delituosa, porquanto agiu com manifesta vontade de matar. E aí, gente, tinha o dolo, tinha vontade de matar, ele vai responder por essa tentativa. Isso é certo ou errado? Para finalizar. Gente, a letra F, ela, de certa maneira, ela até complementa a letra E, né? Evidentemente que está errado, porque se o disparo de forma absoluta não seria possível, então trata-se também de um crime possível, mas nesse caso, sim, a ineficácia absoluta é do meio, porque a arma de fogo não era eficaz para gerar o resultado. Tá, gente? Com isso, a gente finaliza a correção. Agradeço demais a participação de vocês.